Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. Não consigo respirar. Essas foram as últimas palavras de George Floyd, um homem negro assassinado por um policial branco no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, no fim de maio. O episódio brutal colocou o país em chamas. Mesmo durante a pandemia de coronavírus, milhares de pessoas saíram em protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. Depois, as marchas ganharam apoio de cidades de todo o mundo. A revolta por conta da morte de George Floyd não é sem razão. A violência policial contra a população negra é uma constante, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Por aqui, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2007 e 2017, a cada 100 pessoas mortas, 75 eram negras. E além deles serem os mais atingidos pela violência, Elisa, os negros também são os que mais sofrem com a má distribuição de renda. De acordo com o relatório Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicado em 2019 pelo IBGE, o número de pessoas negras abaixo da linha da pobreza no país era de 33%. Entre os brancos, o índice caía em mais da metade, representando apenas 15%. E no mundo do trabalho, mesmo com o avanço de políticas de diversidade e inclusão, as desigualdades continuam. Ainda segundo o mesmo relatório do IBGE, embora 55% dos brasileiros sejam negros ou pardos, eles ocupam apenas 30% dos cargos de gestão nas empresas. Ao mesmo tempo, representam 64% da população desempregada. E, enquanto 34% dos brancos estão na informalidade, entre os afrodescendentes, esse percentual é de 47%. E todo esse cenário tem um nome: racismo. Como as organizações têm um papel fundamental para alterar essa realidade, no episódio de hoje do Rádio Peão, mais um gravado direto dos nossos home offices, nós vamos debater como empresas, líderes e profissionais devem e podem se engajar na luta antirracista. No primeiro bloco, entenderemos o histórico que levou a população negra a ter condições desiguais em várias esferas da sociedade. Já no segundo bloco, vamos discutir como enfrentar o tema, muitas vezes tabu, no mundo corporativo. Para conversar conosco, convidamos Liliane Rocha, fundadora da consultoria de diversidade e gestão Kairos. Bom dia, Lili, obrigada pela presença aqui no Rádio Peão. Bom dia, Elisa, bom dia, Lu, bom dia a todo mundo que está escutando a gente. E também contamos com a participação de Juliana Oliveira, líder de recrutamento e responsável pelas políticas de diversidade da multinacional de tecnologia ThoughtWorks. Oi, Ju, bem-vinda ao Rádio Peão. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. Bom, pessoal, antes da gente começar, 2 recados. Esse programa está sendo gravado remotamente, então podem ocorrer algumas falhas no nosso áudio. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., assine a revista por R$ 12,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/Você S.A. Gente, durante muito tempo, começando aqui o primeiro bloco de perguntas, durante muito tempo no Brasil reinou a interpretação de que a gente era um exemplo de democracia racial. Por aqui, supostamente, pessoas de diferentes raças e etnias podiam conviver harmonicamente e sem conflitos. O extremo oposto da situação dos negros nos Estados Unidos até a metade do século XX, por exemplo. Como a gente conseguiu jogar o racismo para baixo do tapete por tanto tempo? Lili, você pode começar? Posso. O mito da democracia racial do Brasil, o mito da miscigenação do Brasil, acho que são elementos bastante interessantes para a gente conversar. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho de histórico, porque eu acho que, o brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade. Tem um estudo da Ipsos que fala sobre isso. E eu acho que o fato da gente ser o segundo maior desconhecedor da nossa realidade ajuda a gente a jogar essa história para baixo do tapete e ajuda a gente a construir lendas, imaginar histórias de Brasil que a gente gostaria que fosse o Brasil, mas que não são o Brasil de fato, Então, eu acho que para ser bem sucinta, primeiro, o fato de que a gente teve 388 anos de escravidão,
4 séculos, né, que pessoas da etnia negra no Brasil, eu falo para as pessoas nas palestras, né, pessoa com o meu estereótipo, né, assim, um nariz mais largo, uma boca mais larga, um cabelo crespo, né, uma pele com mais melanina, pessoas com esse perfil pertenciam a outra pessoa, né, era um objeto considerado sem alma que pertenciam a outra pessoa, e isso consolidava a estrutura social, política e econômica do país, né, então a escravidão como aparato de sistema era muito importante, por isso ela perdurou por tanto tempo, só 132 anos de abolição, e uma abolição que foi feita com uma lei áurea que a primeira vez que eu vi, eu até achei que eu estava vendo errado. Falei, não é possível, gente, está faltando páginas aqui, né? Uma lei áurea que tem 2 artigos que praticamente fala vá e sede livre, mas não fala de políticas de inclusão no trabalho, na saúde, de moradia, de cultura, enfim, né? Deixa ali totalmente desassistida a população negra, e esse legado a gente tem até hoje. Eu acho que quando a gente esquece essa história ou torna ela menos importante, né? Porque das duas uma, ou a gente não aprendeu, e aí é um apagamento dessa história, ou a gente aprendeu, mas não memorizou porque ela não foi importante para a gente, ela não foi marcante, né, por algum motivo. Quando a gente faz isso, esse apagamento e esse esquecimento, é muito fácil, de novo, né, que a gente crie fábulas e lendas de um país inclusivo, e de um país cordial, e de um país onde não há racismo. Então, eu acho que é por aí um pouco dessa reflexão. Ju, você quer complementar, Liliane? Só, acho que é muito disso vem desse contexto histórico, e se a gente coloca nos dias de hoje, né? Se a gente entra num lugar e não vê, né? A gente falando de uma população que é 54% da população é negra, e a gente não vê essas pessoas presentes nos nossos espaços, já começa a ter um problema, que esse mito, então, dessa democracia racial e como todo mundo convive harmonicamente não é uma verdade, né? É o teste do pescoço, né? Olha pro lado, vira o pescoço e olha se tem essa representatividade. E a partir do momento que tu começa a fazer isso, né, Lili, vira automático, tu já entra num lugar e já faz o teste, né? Quantos, né? Cadê essa maioria? Então eu costumo dizer que é essa maioria minorizada, né? Isso é muito interessante, né? Porque é no nosso ambiente de trabalho, quando a gente olha para os nossos pares, é no nosso ambiente de trabalho, quando a gente olha para a liderança, é em qualquer restaurante que a conta seja um pouquinho mais cara, né? Eu comento, você não só é o único negro no restaurante como cliente, como nem os garçons são negros, né? Observe, dependendo do restaurante, você não tem um garçom negro. Então, o teste do pescoço, quando a gente começa a fazer, ele de virar o pescoço, olhar ao redor e falar, tem negros aqui, e daí quanto mais prestígio tem um espaço social, quanto mais poder de tomada de decisão tem um espaço social, e quanto mais renda tem um espaço social, mais você pode fazer o teste do pescoço, que você não verá negros, né? Então, isso por si só já é uma experiência cotidiana que ressignifica, né, o nosso olhar sobre a democracia racial. E isso tem a ver com o racismo estrutural, porque esse tem sido um tema que tem aparecido bastante nas discussões aí, desde que os protestos contra o racismo causados pela morte do George Floyd começaram. Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é esse conceito e como é que ele se aplica aqui no Brasil. O racismo estrutural, né, ele é esse aparato de Estado e de construção social, onde o racismo ele permeia todas as camadas e todas as instituições, né? E a gente percebe o quanto esse racismo ele é estrutural quando a gente percebe que não importa quem você é como pessoa, por exemplo, ou quais são as suas crenças, você incorre no risco de estar reproduzindo o racismo, porque ele está arraigado e estruturante das relações sociais e, de novo, né, das instituições de poder e das instituições que regulam a sociedade. O exemplo máximo que a gente tem hoje, que a gente tem falado tanto em termos de racismo estrutural e de aparato de Estado, é esse, né? A instituição de Estado que tem que garantir a segurança de todos é justamente a instituição que, no limite de uma situação qualquer cotidiana, é aquela que expõe o racismo estrutural, ceifando a vida da população negra no Brasil, né? Então, a gente tem conversado um tanto sobre isso, porque ceifando a vida do João Pedro, de 14 anos, em casa,
numa localidade, teve ali 70 tiros. Menos de uma semana depois, né, o João Pedro de São Gonçalo, a gente teve o caso da Bianca Regina, da Cidade de Deus, foi levantada a cama, levou um tiro, morreu também dentro de casa, e tantos outros que a gente escuta, né? Então, a polícia, que é quem tem que garantir a segurança de todos os cidadãos dentro de uma estrutura de racismo estruturante de uma sociedade e de racismo estrutural em uma sociedade, ela acaba sendo o ápice da violência contra a população negra. Em 2019, os estudos apontam que a gente teve cerca de 4.300 mortes de negros vítimas de ação policial. Né? Isso é o racismo estrutural, ele permeia todas as instituições e todas as relações. Às vezes a gente se dá conta e às vezes a gente não se dá conta, mas é um processo cotidiano. Isso. Como é que a gente percebe esse racismo estrutural dentro das empresas, dentro do mundo corporativo? Penso que, assim, justamente, né, como a gente trouxe, né, no momento que tu entra numa instituição e tu não vê essa população, que é uma maioria representada, já começa a ter um problema. Também a questão, né, de carreira, né, de chegar, né, a gente fala, né, que a ascensão dentro dos espaços de trabalho também é uma forma de racismo. Que tipo de práticas e políticas eu estou garantindo para acompanhar o desenvolvimento, né, das pessoas? Que tipo de ambiente eu estou preparando também para acompanhar essa jornada? Porque se fala muito, né, do trazer mais pessoas negras, mas é importante do além do trazer, a gente preparar também esse ambiente. Então, no momento que tu chega e não vê esses tipos de cuidado e não vê uma presença em todos os níveis hierárquicos ou nas áreas que tu tem de uma empresa, uma presença... Isso é racismo, é uma forma de racismo, sim, é uma forma de um racismo institucional também, né, a gente fala. E até a gente tem os dados, por exemplo, né, quando a gente fala a avaliação das 500 maiores empresas do Brasil, né, que apenas 4,7% são pessoas negras que ocupam cargos de liderança ou gerência, né, e quando a gente vai fazendo esse corte, né, o recorte da pirâmide social do Brasil, a gente chega, quando vai olhar mulheres negras, né, que estão na base ali da nossa pirâmide social, 0,4% apenas. Então, isso são dados que demonstram como a gente não tem essa equidade, né, não tem essa representatividade. Não sei se a Lili quer complementar também com mais alguma questão. Não, acho que é isso, né? Acho que você traz muito bem quando você lembra o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas brasileiras do Instituto Ethos, que aponta, né, aqui vou reforçar os dados, chamando a atenção para um ponto, né? Então, quando a gente vê ali 4,7% de negros na liderança, 0,4% de mulheres negras na liderança, mas mais que isso, vê que de 2010 para 2016, o percentual de negros na liderança caiu, era 5,3% e caiu para 4,7%, eu acho que a gente observa um pouco desse racismo estrutural e a gente observa um pouco do quanto essa luta pela igualdade racial, às vezes as pessoas perguntam bastante, né? Acho que a Ju também deve ouvir essa pergunta. Mas você não acha que se a gente deixar esse processo naturalmente acontece? Não, naturalmente o percentual de negros diminui na liderança das grandes empresas, né? Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa conversa, né? Porque esse processo não é natural. Naturalizado no Brasil é o racismo. A luta pela igualdade racial, ela é um esforço proativo que a sociedade tem que fazer e que conversas como essa, né, nos ajudam a fomentar. E eu acho que tem uma coisa que conversa muito com a sua fala, Lili, que é também falando de outro mito, né, o mito da meritocracia, né? A meritocracia virou um discurso padrão em todas as empresas praticamente, e eu queria que vocês explicassem um pouco como que ela ajuda a manter essas desigualdades entre negros e brancos, como criar esse discurso de que, não precisa fazer nada, de que as pessoas podem chegar lá por mérito próprio, amplia, né, essa desigualdade que é histórica aqui no Brasil. Eu sempre gosto de comentar, né, que essa questão da meritocracia, essa palavra, né, ela se torna mais fomentada e utilizada globalmente a partir de um livro que chama Ascensão da Meritocracia, que é um livro de futuro distópico, onde, né, fala-se de uma sociedade no futuro que as pessoas sejam avaliadas, né, e tenham uma estrutura de vida baseada somente em algumas métricas pré-estipuladas. O personagem principal morre no final, tem uma revolução social, esse sistema ele se mostra falho, e o autor
há algum tempo atrás, ele comenta, né, que ele fica muito incomodado, né, o autor é de Londres, com o uso que os políticos nos últimos anos passam a fazer da palavra meritocracia, né? Ele fala, olha, eu estava ali fazendo um escárnio, né, dessa palavra, eu estava ali dizendo que não entenderam nada. Não entenderam nada, e daí de repente começam a usar a minha palavra e falar que tipo, que esse que é o caminho e tal. Então, meritocracia, né, eu sempre falo que ela seria muito bacana no mundo ideal, onde todos partissem do mesmo lugar. A gente sabe que todos não partem do mesmo lugar, a gente sabe que a gente vive numa sociedade totalmente desigual, né? Vocês compartilharam aqui no começo dessa conversa dados e números e estatísticas que mostram que a gente parte de pontos desiguais, e aí eu comento, né? Mas a questão do racismo estrutural versus a meritocracia, o que eu acho mais interessante, assim, da gente pensar mesmo quando o negro chega no mesmo ponto, talvez, então hoje a Liliane sai do mesmo ponto de partida, porque a Liliane tem inglês, a Liliane é viajada, a Liliane é premiada, a Liliane é executiva, a Liliane é mestre. Ainda assim, o racismo estrutural vai incidir sobre mim. E quando eu tento entrar na área VIP de um evento no qual eu palestrei, para tomar um café, o segurança ele me barra e fala, aqui você não pode entrar. Mas eu sou palestrante. Não, mas aqui é só para entrar palestrantes. E daí eu penso, mas que língua eu estou falando? E daí eu penso, né? Não, estou falando a mesma língua que ele. Na verdade, ele está olhando para mim, vendo uma mulher negra, e ele não consegue entender que eu também sou palestrante. Né? Então, olha como falar de meritocracia no Brasil é complicado, porque primeiro as pessoas partem de pontos totalmente distintos. Mas mesmo se elas partissem de pontos iguais, né, ainda assim a gente já tem um racismo estrutural pesando sobre elas, que é o que acontece com pessoas negras que no Brasil hoje já atingiram um determinado patamar, mas continuam cotidianamente passando e vivenciando, né, situações de racismo. Essas microagressões que eu também falo, né, Lili, que a gente diariamente, assim, e até, por exemplo, uma outra, até corroborando nessas questões, como não nos enxergam muitas vezes, né, como esses seres que sim, somos capazes e tudo mais, é na questão, né, nessas microagressões, chamar para uma palestra, né, e mesmo assim, ou chamar para compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo, né, também, e muitas vezes não ter esse entendimento de estar ali também trazendo pagando um cachê, sim, ou de alguma forma tendo esse olhar de que o conhecimento, essa produção científica ou cultural, essa produção é muito importante. Muito bem colocado. É uma conversa que eu tenho tido bastante, né? Porque, assim, nós falamos sobre a questão racial porque somos negras e esse é um lugar de fala, com certeza, mas não só, né? A gente fala sobre a questão racial porque a gente estudou muito, né? Precisa estudar muito, né? São anos de estudo, de dedicação, de leitura, de entendimento, né? De história, de dados, de indicadores, de como funcionam as empresas brasileiras. E até nisso, né, eu acho que o racismo estrutural, ele se mostra quando as pessoas acham que nós, especialistas em diversidade racial, a gente tem que ir a espaços falar gratuitamente, né? Eu sempre brinco, olha, eu vou gratuitamente, imediatamente, quando é uma organização social que me chama, quando é uma comunidade, até quando é o poder público. Mas isso só é possível, né, porque empresas privadas pagam por esse serviço, né? Que é um serviço de estratégia da diversidade, entendimento da diversidade, né? Bom, pessoal, eu gostaria de começar o nosso segundo bloco aqui falando um pouco sobre ações afirmativas, né? Durante muito tempo, as cotas elas ainda continuam sendo um pouco alvos de muitas críticas da sociedade, sobretudo nas empresas. Tem muita gente que acredita que investir em cotas é uma espécie de favorecimento para a população negra, ou então que isso vai baixar a régua das companhias, enfim, tem um monte de explicação para as pessoas irem contra as cotas. Eu queria que vocês comentassem como é que a gente revê essa dicotomia. Eu sei que a Lili, ela teve uma época na vida dela que ela também era contra as cotas. E eu sei também que lá na TOFWorks tem um programa de recrutamento exclusivo para negros. E eu queria que vocês comentassem esses dois pontos.
Bom, vou começar me justificando. Depois desses posts, né, Lili? Eu vou ficar bem quietinha aqui e vou deixar a Ju falar, mas depois da Elisa me entregar. Momento polêmica, Lili. Polêmica, fogo no parquinho. É verdade, eu era contra cotas, né? Enfim, eu até um determinado momento da minha vida, eu tenho 38 anos, né? Eu entendi assim, poxa, eu não tive acesso de lei, né, de ações afirmativas e de lei de cotas, morei em barraco de 18 metros quadrados, chão de barro, cresci na vida por conta própria. Agora, né, vão entrar negros cotistas aqui na empresa e vão achar que eu sou cotista. Isso em 2007, tá, gente? Faz muito tempo. E daí eu pensava mais ou menos dessa forma, até que eu fiz a minha primeira viagem para a África do Sul, acho que em meados de 2010, talvez, e chegando lá na África do Sul, eu ia num restaurante que a conta dava 60, 70, 100 reais, tinham negros. Eu ia numa praia que era conhecida como uma praia assim, mais de alto poder aquisitivo, tinham negros. E aí eu comecei a perceber que tinham negros nos lugares de renda. E comecei a ficar impressionada, porque no Brasil realmente não tem, né? Eu sou sempre a única. Lá eu era só mais uma. E aí uma hora eu parei, um homem negro, e falei para ele, né? Falei, nossa, mas por que vocês têm negros aqui, né? Nos lugares, o que acontece? Ele, olha, a gente passou por um processo de política de ações afirmativas e lei de cotas muito forte no contexto de Mandela em 94. Talvez tenham sido as ações afirmativas mais fortes, né, do mundo. Meu pai precisou, eu precisei, hoje a minha filha já não precisa. Aquilo para mim foi um momento de iluminação. Eu falei, gente, olha só, realmente, né? No Brasil eu sou única, né? Então eu sou a exceção que comprova a regra. Aqui eu sou mais uma. Por quê? Porque as ações afirmativas fizeram com que gerações anteriores galgassem um espaço que as gerações atuais já não precisam mais dessas ações afirmativas. E aí eu fui estudar também o contexto dos Estados Unidos, da Lei de Direitos Civis de 60, mais ou menos, Malcolm X, Luther King, e vi a mesma coisa, né? As pessoas sempre comentam que quando vão em lugares de alto poder aquisitivo nos Estados Unidos, tem negros. Né, a gente vê a movimentação agora nos Estados Unidos 10 dias seguidos, né, a gente não sabe o que é isso no Brasil, né, uma manifestação tão consistente durante tantos dias, e ninguém falando assim, é vagabundo, não trabalha não, as pessoas entendem a importância delas irem para a rua fazer essa pauta. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender lei de cotas no Brasil, que a gente também não entende, né? Uma medida provisória de 2012 a 2022. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê a importância, né, da gente ter ações afirmativas e lei de cotas no Brasil, e de que sim, não podemos ser poucas, únicas pessoas que são exemplos como a gente tem hoje, né? A gente tem que ter 55,8% da população, que é a parcela de população negra, quase 56%, né, nesses espaços, em massa. E aí, nossa, é uma transformação social sem precedentes que a gente está falando, né? E Ju, como é que o programa de vocês tem ajudado nesse sentido? Uhum. Então, o Enegrecer a Tecnologia, a ThoughtWorks, na verdade, ela já vem, né? Ela já tem isso na cultura. Então, a gente sempre teve a intencionalidade em todos os processos seletivos e nas nossas ações, mesmo como empresa, buscando a questão da diversidade dos recortes. A gente tem os faróis que a gente fala, né? Então, 2016, a gente já começa com uma primeira ação, olhando muito para dentro também do setor de tecnologia, né? Então, a questão de gênero acabava sendo muito forte. Então, a gente fez uma primeira ação que era todas as mulheres na tecnologia. E nessa ação, a gente já trabalhava com o conceito de interseccionalidade. Então, não era só mais trazer mulheres, tá, para dentro da tecnologia, mas sim todas as mulheres, né? Então, mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres LGBT. Então, para a gente era muito importante nesse sentido. E quando, em 2018, a gente começa também a olhar para dentro da empresa e para o nosso entorno, onde nós estamos inseridos, porque isso é muito importante na nossa cultura. Essa transformação, a gente acredita, vai ter esse impacto no mundo se a gente também olhar o contexto onde nós estamos inseridos, né? E assim a gente começar a buscar, né, a diminuir essas questões de injustiças, né, sociais e tudo mais. Então, daí a gente olha e viu que a gente tinha, sim, um gap quando olhava para pessoas negras. E se nós estamos um país, como já bem dito ao longo desse podcast, de maioria negra, a gente precisava ter isso refletido dentro da empresa, assim como se somos uma empresa de tecnologia que estamos criando produtos e serviços, isso é importante também ser levado em conta, né,
nesse contexto. E aí surgiu o Enegrecer a Tecnologia, que já eram discussões, já eram pautas dentro da empresa, principalmente dentro do grupo Quilombolas, que é o nosso grupo interno, que nós discutimos sobre negritude e tudo mais. E apesar de já ter uma intencionalidade, a gente falou, tá, agora então vamos focar. Isso faz sentido e se criou essa estratégia que a gente fez em 3 pilares, tá? Não foi só um recrutamento, teve uma estratégia maior que visava, né, o recrutar, representar, né, então ter uma representatividade também fora da empresa em eventos, que é a questão do apagamento, né, na produção de conteúdos, e também do reconhecer, né? E quando a gente foi fazer... E por que a gente escolheu, né? A gente dá eu falo o pontapé inicial com o recrutamento expresso, né? Que a gente foi uma ação que foi com recrutamento expresso. Porque eu não sei, Lilito, mas eu sempre escutei também, por ser muitas vezes nos espaços onde eu tive a única negra, quando eu questionava por que não ter outras pessoas negras e não ter pares, eu escutava. Mas é muito difícil, mas não chega. Eu não sei como fazer. Então a gente foi nisso e foi fazer na prática, ação na prática. Então vamos mostrar, sim, dá para fazer. E nesse recrutamento expresso que a gente fez em Salvador em 2018, e foi propositalmente em Salvador por ser a cidade, né, com a maior população negra do Brasil, e também a gente foi olhar para o contexto histórico, o contexto de mercado, o contexto social, a gente entendeu nesse sentido que, por mais que é importante a gente ter na base, a gente também queria dar visibilidade para profissionais negros que já estavam no mercado e não tinham oportunidade, né? Eram invisíveis, que a gente falava. Então a gente focou ali em pessoas que já tinham tempo de trabalhar em projetos, pessoas com sêniors, como se fala, né? Ou que já tinham uma liderança nesse sentido. E a gente começou com esse recrutamento 2 dias em Salvador. A gente levou as pessoas candidatas para finalizar, mas ao longo de 2018 e até hoje, a gente continua com essa intencionalidade. E a gente já viu números, né? A gente já vê uma evolução nesses números. Para a gente foi muito importante nesse sentido, na construção do Enegrecer e do recrutamento expresso, também a questão da identidade, né? No sentido de as pessoas se sentirem representadas. Então, toda a comunicação foi com as pessoas negras da TOTWS, para saber tem pares. A gente fala o hiring team, time de pessoas entrevistadoras que foram entrevistar essas pessoas lá no recrutamento expresso, eram todas pessoas negras. E a gente, inclusive, fez todo um projeto interno de desenvolver novas pessoas entrevistadoras, porque tinha muito também a síndrome do impostor. E o resultado, assim, em números, que a gente já vê, é muito essa evolução. A gente começa 2017, né, com 13% de pessoas negras na TOTWS, e hoje a gente já vê uma evolução em 2020 para 33%. Se a gente for olhar num contexto de Brasil, ainda estamos longe, já que se fosse comparar demograficamente com 54%, sim, estamos, mas eu acho que isso já é um caminho, né? É o primeiro passo, até para a gente continuar e fazendo outras ações, entendendo o que a gente pode melhorar para que, de fato, a gente consiga ter essa representatividade também, essa construção de uma empresa representativa nesse sentido. Embora o tema seja inesgotável, o bate-papo seja super bacana, gente, nosso tempo está acabando, então eu preciso fazer a nossa última pergunta. De que forma a falta de clareza dos brancos sobre seu papel na questão racial dificulta o combate ao racismo nas empresas? E como as organizações e líderes podem ajudar a alavancar essa discussão? Bom, quando a gente fala que 4,7% da liderança das 500 maiores empresas brasileiras é composta por negros, a gente está falando que 95% é composta por brancos, né? Então, se a população branca do Brasil e das grandes empresas não passa a ter uma consciência do que é a questão racial no Brasil e a atuar, né? A gente tem falado muito, tem um livro da Djamila, né? Assim, como ser antirracista, né? Se essa parcela da população não passa a ser antirracista e atuar proativamente contra o racismo e pró-valorização da diversidade, pouco a gente avança, né? Porque é quem hoje está
olhando, seja a presidente de empresa, seja o executivo que dá a resposta final da contratação, seja a área de recursos humanos, né, é quem está olhando hoje para os processos de contratação, de trazer essas pessoas para dentro da empresa, de retenção, criar um ambiente para que essas pessoas não fiquem entre sai, né, eu sempre brinco, por exemplo, a legislação de pessoas com deficiência, porque as empresas não batem, porque as pessoas entram e saem, porque o ambiente é hostil para elas, muitas vezes, né, Então olhar contratação, retenção, desenvolvimento, né? Às vezes a gente traz em cargos de entrada estagiários, auxiliares administrativos, mas ninguém quer ser auxiliar administrativo e estagiário a vida inteira, né? Então olhar desenvolvimento e plano de carreira é muito importante. E cultura organizacional, né? As pessoas precisam começar a entender, todas as pessoas em todos os cargos, um pouco do que a gente está falando aqui, né? Então, enxergar o que é essa discussão sobre pessoas brancas, né? Enxergar essa discussão sobre o que é negritude no Brasil. Enxergar e talvez reconhecer por onde perpassa, né, essa conversa que a gente faz sobre privilégios, né? Não é que você quis ter um privilégio, ou que você, né, não, mas é que você tem um privilégio por causa do racismo estrutural, se você é branco no Brasil, né? Então, reconhecer esse privilégio, talvez perceber um pouco desses vieses inconscientes, né, desse racismo estrutural que está presente em cada um de nós, e a partir disso começar a construir essas ações, né? Então eu vou contratar especialistas negros para me ajudar a pensar a questão da diversidade racial, eu vou olhar qual o percentual de negros eu tenho hoje na minha empresa no quadro funcional e na liderança, eu vou criar metas e estruturas para ter mais negros na alta liderança, e no limite dar uma ousadinha, né? Então o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, essa semana ele ousou junto comigo, ele cedeu a página dele do LinkedIn para mim, né, para que eu copilotasse com ele por uma semana. A gente não tem uma diferença tão grande, talvez, de rede de relacionamentos no LinkedIn, né? Eu tenho 15 mil pessoas me seguindo, ele tem 30 mil. Mas a potência da rede dele, né, em termos de quantidade de CEOs, de líderes, vice-presidentes e diretores, é muito forte. Então, quando ele cede a rede dele para mim durante 7 dias, para a gente falar todo dia sobre um olhar diferente da questão do racismo estrutural, olha, o que veio de comentário, de conversa, de ligação, de posicionamento pró, de posicionamento contra, enfim, o fomento desse debate, né, e a coragem dele é muito grande, né? E aí a gente percebe o quanto faz diferença eu, Liliane, uma executiva negra, tá na rede de um executivo branco, né? Hoje eu vou fazer o fechamento com ele dos aprendizados que eu tive, né, ao longo desses 7 dias, e eu posso falar que é muito transformador e que é uma ação de coragem, que a gente precisa de mais presidentes de grandes empresas com essa coragem. Além disso, eu complementaria também, né, para as empresas, para as áreas de RH também fazerem essa reflexão, né? Aonde que eu estou procurando esses meus talentos, né? Porque as pessoas negras não vão estar, né, por todo, na sua maioria, nos cursos, né, nas universidades tradicionais, que em outros, para além disso, né? Onde estão as minhas fontes? A gente sabe também que está aí crescendo uma super geração que às vezes também não vai estar, né, nas universidades ou centros de ensinos, mas que estão fazendo coisas incríveis. Os coletivos, tem muito coletivo nesse sentido também, né? E de buscar também interagir e ampliar essas fontes de sourcing, como a gente fala aqui nos recursos humanos. Acho que vale também para as equipes de marketing e comunicação, né? Como a Lili falou, é importante ela, enquanto uma executiva negra, está ali, as pessoas verem, ela ter essa visibilidade que existem sim. Então, marketing e comunicação, né? Como é que a gente está divulgando, né? Como é que a gente está levando? Eu tenho pessoas negras nas minhas comunicações, e pessoas reais, né, gente? De preferência, pessoas reais no sentido que que sejam da empresa, ou que não seja aquela coisa tão banco de imagens, como eu falo, assim, que às vezes não tem a ver com a realidade de Brasil, né? E eu acho que também espaço, né, para essas pessoas negras da sua empresa também produzirem, dê espaço, né, para as pessoas compartilharem
seus conhecimentos, espaço para discutirem, uma oportunidade de fala permanente que eu falo. Isso é muito importante também ao longo. E as parcerias, eu acho que além de tudo isso que a gente também falou aqui muito, foi nas questões de parcerias, né? Mesmo, eu dou o exemplo da ThoughtWorks, que é uma pauta que a gente já discutia, já fazia parte da cultura, mas para a gente foi importante se unir a outras organizações, as outras instituições, coletivos, para aprender, né? Essa questão, essa colaboração nos leva muito mais longe. E da gente também entender onde estamos errando para fazer diferente. Antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai ler uma mensagem de um dos nossos ouvintes. Na semana passada, nós lançamos o episódio 41, no qual discutimos estratégias para se organizar melhor em meio ao caos do coronavírus. E quem nos escreveu para comentar o conteúdo foi a Joyce Fonseca. Ela disse o seguinte: há tempos eu sigo a administração de tempo. Qual orgulho em encher a boca para dizer que você está cansado? Mais do que nunca o tempo está escasso e valendo ouro. Tá mesmo, Joyce? E com os feedbacks lidos, eu quero agradecer a Liliane. Obrigada, Lili. Obrigada por fazer essa conversa, acho sempre muito importante, e por poder trocar com a Juliana, acho que foi muito legal. E obrigada, Ju, valeu pela presença, pela participação, a discussão foi muito bacana. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, o prazer foi meu, estar aqui com vocês, Lili, prazer te conhecer e seguimos também, quero seguir essas conversas contigo, obrigadão. Obrigada, Juliana, obrigada, Liliane. Esse podcast teve produção de Luciana Lima, a edição sonora é do Rafael Bertazzi e a trilha é do Chico Labels. Mande seus comentários pra gente nas redes sociais ou no e-mail podcast@vocesa.com.br. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta-feira.